Olá, meu nome é Felipe, eu tenho 34 anos, eu sou aviador. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a gestão de serviços e a compreensão da sua natureza. E vou utilizar o meu cotidiano para ilustrar e exemplificar a diferença entre os bens e os serviços. Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos em serviço? A gente pensa que é o sinônimo de trabalho ou exercícios realizados por um órgão público, por exemplo. A maioria pensa. Não é exatamente assim. O serviço é um sistema muito complexo de operações, levando em conta a interação que ocorre entre a empresa e cada cliente, do início até o final. Como exemplo, uma viagem de avião, consideramos como serviço desde a empresa que a empresa aérea escolheu de tecnologia da informação para dar agilidade na compra de uma passagem. Depois, a agilidade do grupo de call center, caso o cliente necessita alterar a data da passagem. Consideramos também a idade média da frota das aeronaves a serem utilizadas, né? Os serviços especiais ao longo do voo, se eu levar um cachorrinho, se eu sou uma pessoa com dificuldade de mobilidade e a empresa aérea vai me prover uma cadeira de rodas, se eu estou levando o meu filho, o meu bebê e eu preciso de um carrinho, né? Se o carrinho vai estar na esteira, eu posso entregar o carrinho lá no momento do finger, etc. Né? Até o tratamento da tripulação com seus clientes ao longo do voo, com os clientes que são menores de idade, viajando desacompanhado, agilidade e eficiência dos despachantes para o desembarque numa área remota do aeroporto, por exemplo, até a entrega das bagagens ao chegar em seu destino finalmente. O serviço é toda a dimensão entre o processo e o resultado, é tudo aquilo que pode ser comprado ou vendido, mas não é um objeto que você pode deixar cair no chão, cair sobre o seu pé, por exemplo. O serviço, para ser um serviço, ele precisa ter 3 características: intangibilidade, produção e consumo simultâneo e a participação do cliente. Tangibilidade é quando eu vou fazer um voo de avaliação no simulador e recebo uma avaliação verbal por apreciação do checador. E então ele vai me dar uma nota, uma avaliação, de acordo com o meu desempenho, o meu conhecimento específico, as minhas boas práticas aeronáuticas, chamadas de good airmanship. Por exemplo, quanto tempo eu demorei para tomar uma atitude em uma pane, uma falha de um motor. Esse tempo é chamado de startle effect. Tem no cinema, no filme do Hudson. A produção e o consumo simultâneo, elas ocorrem quando eu estou produzindo a pilotagem para a empresa e nesse momento o passageiro está consumindo a viagem adquirida por ele quando fez a compra da passagem. Um outro exemplo é quando um repórter, fora da aviação um pouquinho, quando um repórter está fazendo um pronunciamento e os telespectadores estão consumindo aquela notícia que está sendo passada na televisão, bem atentos. Isso é um consumo. A participação do cliente em um voo, ela ocorre quando o cliente se dirige, desde o momento que o cliente se dirige até o balcão de check-in da empresa, interage com o agente do aeroporto. Depois, se dirige até o portão de embarque e interage com o despachante no ingresso da aeronave. E ao longo do voo ele vai interagir com os comissários e alguns passageiros que necessitem de conexão vão precisar falar com outro despachante no momento do desembarque. De um modo geral, existem algumas implicações típicas que as 3 características trazem para a gestão de serviços, como, por exemplo, na intangibilidade, são serviços relacionados com as percepções e experiências, bem como as instalações e aparências dos funcionários. O vestimenta, estou eu de terno e gravata, mas se olhar por trás do balcão, eu estou de bermuda e chinelo, acabei de sair da praia. Isso não é muito bom. A simultaneidade, a sincronização entre a capacidade e a demanda, a recuperação das falhas que são imediatamente notadas pelo cliente. Temos também as implicações presentes na participação. Então, a participação do cliente requer que os funcionários de contato tenham habilidades interpessoais, sejam bonzinhos. Então, essas 3 implicações que eu acabei de citar são exemplos de coisas que justificam completamente o estudo da gestão de serviços como uma disciplina especial, diferente de qualquer outra área de gestão, chamando atenção para os aspectos que normalmente não são tratados em outras disciplinas.
e acabam tendo, de certa forma, abordagem mais genérica ao abordar problemas gerenciais específicos. Bom, eu espero que tenha sido muito claro e muito obrigado pela oportunidade.